Oi, Touro. Vamos fazer a sua tiragem de tarô e ver as suas previsões para esse mês de maio? Meu nome é Roberto, eu sou lá do Oráculo Luz do Sol, nas redes vizinhas. E eu decidi começar esse canal no YouTube para a gente poder fazer umas leituras mais aprofundadas de previsões para cada um dos signos. Lá no meu perfil do Instagram, eu sempre posto horóscopos diários e semanais para os signos. E aí eu decidi começar a fazer umas leituras mais aprofundadas. E vamos ver o que a gente pode esperar para vocês de touro. Eu aconselho vocês verem esse vídeo se você tem Sol, Lua ou Ascendente em touro, mais Sol e Ascendente. E recomendo que você também procure o vídeo do signo do seu Sol e do seu Ascendente, caso ele não seja touro também. Vamos ver o que a gente pode esperar para vocês de touro. 6 de espadas, a justiça, pajem de paus, cavaleiro de ouros, grande sacerdotisa, as de espadas, 6 de paus, 9 de paus, 10 de paus, ui, 6 de ouros e 8 de ouros. Até onde eu estou entendendo, Touro, vocês estão vindo de um processo de precisar reforçar as finanças de vocês, né? Na verdade, vocês, eu sinto que estão com algumas dificuldades, talvez desde o início do ano, com questões tanto de trabalho, com questões dentro de casa, com o lar de vocês, com a relação de vocês com a casa. Talvez alguns de vocês desempregados, procurando empregos, procurando novas oportunidades e preenchendo o tempo com outras tarefas, digamos assim, com outras fontes de renda que não um trabalho tão formal quanto vocês gostariam, e aí tem reavaliado muito essa relação entre casa e trabalho de vocês. Acho que nesse início do mês, primeiro, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre os conselhos gerais, as previsões gerais, depois eu vou entrar em assuntos de relacionamentos, trabalhos, finanças e saúde, mas o conselho geral também abrange bastante alguns desses aspectos, né? As primeiras 2 semanas desse mês, parece que vocês estão lidando bastante ainda com essa relação entre trabalho e casa. Existe alguma coisa que está realmente precisando de alguma reavaliação, está precisando de algum movimento. Na segunda metade do mês, parece que vocês têm mais sucesso financeiro, mais sucesso material, ótimo inclusive para mandar currículos, para procurar emprego. Na verdade, parece que vocês conseguem algum tipo de oportunidade nova, mais ou menos na segunda semana, no meio do mês de maio. Mas, meu Deus, parece que vocês estão desesperados para sair dessa situação complicada. 6 de espadas, a carta da transição. Vocês começam o mês com essa energia, pensando demais em como sair das situações, qual que vai ser a resolução para o meu problema. E sinto que vocês, de alguma forma, ao longo desse mês, conseguem achar 300 soluções para os problemas de vocês, o que é ótimo. Só que a vida está pedindo, na verdade, um pouco mais de organização, um pouco mais de equilíbrio à justiça. Justiça e pajem de paus. Muitos de vocês, inclusive, querendo começar alguma ideia nova, talvez mudar de área de trabalho, começar algum curso diferente, começar a se aplicar para alguma área diferente. E o jogo está apontando ao longo dele que isso tende a ser muito positivo. Essa segunda metade do mês de maio tem energias muito positivas. Se você quiser começar alguma coisa, se você quiser começar um estudo novo, aplicar para alguma área nova, seja de trabalho, seja na vida pessoal, na espiritualidade. Estou falando aqui de iniciativas de uma forma geral.
Mas sinto que alguns de vocês também estão bem cansados. É isso, vocês estão 10 de paus e 9 de paus. Duas cartas de cansaço extremo. Vocês estão igual aquela máquina da academia, que é aquela escada, né? Subindo, subindo, subindo e parece que não chega a nenhum lugar concreto, não chega num andar de estabilidade, não chega exatamente onde vocês mais gostariam de estar e parece que só cansa, né? Tá trabalhando, tá se esforçando, tá tentando fazer as coisas acontecerem, mas elas ainda não estão vindo da forma como vocês gostariam. Muitos de vocês estão nessa energia de cansaço. Mas o jogo está apontando para nós que maio parece que é um mês de virada, né? A gente tem lados muito positivos tanto nos relacionamentos quanto nas finanças. O problema é que, bom, esse mês nós temos duas luas cheias, né? Eu trabalho com astrologia védica, uma astrologia indiana. E a primeira lua cheia desse mês, que começa logo no início, né, no dia 1º de maio, ela é uma lua que não é tão positiva assim para vocês. Essas 2 primeiras semanas, e logo a partir das cartas, eu estou entendendo que vocês estão precisando desse movimento, de sair da tempestade, de ir para o arco-íris, de atingir mais equilíbrio, talvez inclusive precisando rever alguns pontos na saúde de vocês, acordar mais cedo, se dedicar de uma forma assim mais, com uma rotina mais bem regrada, com uma alimentação mais equilibrada, atividades físicas. Alguns de vocês já estão fazendo isso, inclusive, mas eu acho que vocês precisam definir melhor os horários de vocês, definir como que essa rotina vai funcionar, porque parte desse excesso de energia, desse cansaço extremo, tem muito a ver com um desequilíbrio na rotina, no dia a dia e, em partes, nas negociações de vocês, nas trocas dentro do trabalho. Mas eu vou falar isso de uma forma aprofundada daqui a pouco. Seis de espadas, a justiça, pajem de paus. Existe um sentimento de certa insegurança também, como que eu posso dizer? Vocês têm percebido que as coisas estão se movimentando nos bastidores e, de alguma forma, vocês têm se sentido assim, eu queria mais estabilidade, eu queria mais previsibilidade no meu futuro. Maio é um mês de 8 de ouros, 6 de ouros, 6 de paus. Aqui a gente tem 6 de paus, a carta do triunfo, 6 de ouros, a carta do equilíbrio financeiro, de dar e receber na mesma moeda, e 8 de ouros é a carta do aperfeiçoamento, de se tornar mais mestre naquilo que vocês estão fazendo. Então, por mais que as coisas estejam se movimentando de uma forma insegura e não tão previsível quanto vocês gostariam, o jogo está me mostrando que a tendência nesse mês de maio é que vocês consigam flores na areia, que vocês consigam frutos dentro dessa instabilidade, inclusive, que vocês conseguem vitória e recebem na mesma medida do esforço de vocês. Alguns de vocês de Touro, inclusive, eu sinto que têm se conectado muito com a espiritualidade, ou procurado se conectar mais com a espiritualidade, grande sacerdotisa. E ela, inclusive, está querendo dar algum sinal para vocês, ou conversar com vocês de uma forma mais direta, assim. Alguns de vocês taurinos talvez estão sentindo essa necessidade de se aproximar mais desse mundo invisível, de entender melhor como que essas engrenagens que a gente não vê, como que elas estão girando, como que eu posso ir a favor dessas energias e não ao contrário delas. Nesse mês de maio, principalmente vocês que têm ascendente em touro, eu sinto que vão sentir ótimo. Eu tô vendo que vocês vão sentir sinais cada vez mais claros da espiritualidade na vida de vocês. Então, a intuição, os sonhos, aqueles pensamentos que não saem da cabeça de vocês. E é isso, espiritualidade, principalmente intuição, eles sempre se revelam para nós quando a gente está relaxado. O problema de vocês de touro é que vocês estão num excesso de energia. 9 de paus, 10 de paus, estão cansados. Relaxa, vocês precisam encontrar um momento do dia de vocês que é de mais contemplação da vida, de meditação, de conexão com a sua espiritualidade. Isso não necessariamente significa uma prática religiosa severa, não significa necessariamente ir para
terreiro, para uma casa de umbanda, para um centro espírita. Não é isso. Espiritualidade a gente desenvolve com contato com nós mesmos. Quando a gente está andando na rua e a gente está pensando com a cabeça livre, quando a gente está cuidando das nossas plantas e a nossa cabeça consegue dar vazão aos pensamentos que estão mais bagunçados lá dentro, quando a gente está cozinhando sem nenhuma outra distração e a gente começa a conversar com nós mesmas. Quando a gente está relaxada, quando a gente consegue descansar, a nossa intuição começa a fluir melhor, né? Intuição e espiritualidade são energias que são compatíveis com o lazer, com o descanso, com a mente livre. Intuição não vem quando você está trabalhando. Ela não vem quando você está tentando dar conta de 1000 tarefas ao mesmo tempo. E se esses exemplos que eu falei para você, fazer comida, cuidar de planta, cuidar de casa, são tarefas que te ocupam demais a cabeça, esquece que isso que eu falei. Talvez você precise realmente de ficar em silêncio. Fazer um exercício físico, uma caminhada, não procurando performance, mas procurando entrar em contato com o seu próprio corpo. A espiritualidade, inclusive, alguns de vocês estão procurando a espiritualidade, talvez, para abrir caminhos do ponto de vista financeiro para vocês, né? Vocês têm se preocupado demais com essa questão do dinheiro, da estabilidade, das posses materiais. E a espiritualidade, inclusive, está te pedindo calma. Esse mês de maio, as engrenagens estão girando positivamente para vocês, para que as coisas comecem a entrar no lugar. A partir da segunda metade do mês, vocês vão conseguir mais energia, mais foco, mais possibilidade de vendas, de atração de energias, de prosperidade para a vida de vocês, mas vocês precisam ter calma. Grande sacerdotisa, vocês veem que ela está sentada num trono. Ela é uma carta que às vezes pede para a gente ficar em silêncio, esperar o movimento natural da vida acontecer, porque naturalmente tem coisas positivas querendo entrar na vida de vocês. Alguns de vocês, inclusive, nesse aspecto ainda espiritual, talvez precisem trabalhar melhor a espiritualidade para que outros caminhos possam se abrir na vida de vocês, principalmente financeiros. A espiritualidade, inclusive, está querendo dizer para vocês, as de espadas, que tem um novo início querendo entrar na vida de vocês. Tem alguma coisa. Olha só, os ases dentro do tarô tem essa simbologia, né, de uma mãozinha que está saindo de uma nuvem e ela está te entregando o elemento do naipe. Sempre fala sobre um novo início. As de espadas fala sobre um novo início que vem a partir de um corte. Corte, em geral, tende a ser doloroso, a não ser que você seja daquelas pessoas assim que gosta da dor. Como que eu posso dizer? Não da dor, né? Mas gosta que as coisas saiam da vida mesmo. Sabe, uma pessoa mais desapegada. As de espadas diz que tem alguma coisa na sua vida nesse mês de maio que precisa ir embora. Algum reposicionamento que você precisa fazer para largar a mão desse excesso de coisas, de tarefas e uma rotina que não está tão equilibrada assim para você, para que os caminhos, principalmente financeiros, Cavaleiro de Ouros, possam entrar na sua vida e para que você possa atingir mais estabilidade material e de prosperidade. Ou seja, maio para Touro é um mês de transição. Né? A primeira carta do jogo, 6 de espadas, uma carta de travessia. Mostra você saindo de um lugar de muito esforço, de muito de muito esforço que não estava necessariamente trazendo resultados sólidos para vocês, para um caminho de mais trabalho e resultados. Mas que não necessariamente também significa leveza. As últimas cartas, né, que a gente tirou foram o 9 e o 10 de paus, que apesar de já trazer essa energia para o mês todo, né, de cansaço, vem depois das cartas de ouros, 6 e 8 de ouros. O dinheiro vem, mas o cansaço também. Por isso que eu acho que é importante vocês já começarem o mês pensando em como mudar, adaptar melhor a rotina de vocês para comportar tudo isso. Às vezes, vocês têm tentado compensar demais de um lado, mas essa compensação está sufocando vocês. Bom,
Em termos de relacionamentos, eu diria que é um mês interessante para vocês conhecerem pessoas novas. Não vou dizer que é o melhor mês do ano para isso. É um mês em que vocês tendem a ficar mais, é, talvez um pouco mais estressados com esse tanto de ação nos bastidores, muitas coisas se movimentando e ainda assim não trazendo tanta estabilidade para vocês quanto vocês gostariam nas primeiras 2 semanas. Os relacionamentos, eles são mais positivos se você, como que eu posso dizer, com pessoas que vocês já conhecem, né? Velhos amigos, se você já namora, se você já é casada, pessoas que você já conhece. Esse mês parece que não é um mês tão positivo assim para conhecer pessoas novas. Então, se você é solteira e está a fim de conhecer uma pessoa nova, eu diria que a segunda metade do mês é mais positiva e diria, inclusive, que você tem mais sorte com pessoas dos signos de fogo e de terra. Então, Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem e Capricórnio. Muito engraçado porque configuração muito semelhante com a tiragem que eu fiz para Áries. Falando de relacionamentos, mas também esbarrando na parte do trabalho, existe um descompasso aqui na relação de vocês, nas relações de vocês. Caímos tanto com a Justiça quanto o Seis de Ouros. Duas cartas que pedem para a gente reavaliar o equilíbrio das coisas. E acho que principalmente dentro das relações de trabalho, das relações úteis. Então, falando, por exemplo, de relações de trabalho, quanto se você mora com uma outra pessoa e você divide trabalhos domésticos, se você está envolvido em algum tipo de grupo, é, sei lá, religioso ou de voluntariado, enfim, qualquer tipo de relação que não seja apenas de amizade ou apenas afetiva, que envolva um trabalho no meio, eu diria que talvez a balança está desequilibrada. Está na hora de vocês reverem o tanto que vocês estão cedendo demais para fazer tudo ficar equilibrado, é, e o quanto que o outro lado também tem feito, né? Como que esse movimento está acontecendo? Vocês de touro têm se esforçado demais para conseguir fazer as coisas funcionarem. E principalmente dentro do trabalho, eu sinto que vocês estão, assim, no limite. Está na hora de vocês conversarem com os chefes de vocês para poder rever um pouco dessa distribuição de trabalho. Acho que você está sobrecarregada demais, fazendo coisas demais e não tem tido um retorno financeiro bom. Já falando de finanças e de trabalho, inclusive, é, isso que eu acabei de falar para vocês é uma coisa que precisa ser revista porque está sobrecarregando as costas de vocês. Mas no médio e longo prazo, 8 de ouros nos mostra que isso é um trabalho, essas habilidades que vocês têm desenvolvida vão ser positivas para você daqui para frente, vão ser positivas de alguma forma dentro do seu currículo. Mesmo que não seja no currículo literal, né? Se você, por exemplo, não está trabalhando na sua área principal, assim, de formação ou profissional, por incrível que pareça, você está sendo moldado para atingir um novo lugar, para atingir um novo patamar na sua vida. 8 de ouros é uma carta de aperfeiçoamento. Parece que esse esforço que você tem tido agora está moldando, está lapidando quem você é e a sua trajetória profissional, mesmo que não pareça ainda. Então, todo esse esforço para você não vai ser em vão, mas já chegou na hora de você ter uma conversa para poder reavaliar tudo isso. Se você está procurando oportunidades financeiras, novo trabalho, uma nova oportunidade dentro do trabalho onde você está, ou se você até tem o desejo de mudar de área, esse é um mês muito positivo. Principalmente a partir da segunda metade do mês, assim, a partir lá do dia 16, você consegue mais foco, você consegue oportunidades financeiras melhores e, inclusive, Cavaleiro de Ouros. Eu sempre gosto de brincar que essa carta, olha só, os cavaleiros, eles sempre estão, né, eles têm essa simbologia do cavalo, porque eles nos apresentam movimento. O Cavaleiro de Ouros, eu sempre gosto de brincar que ele é o recrutador. Ele é aquela pessoa que acha a gente nas redes
ou acham o nosso currículo e nos apresentam uma oportunidade financeira que pode ser muito estável e próspera para nós. Então, fica atenta nesse mês, se você está querendo, se você está procurando, para você falar. Na segunda metade do mês a gente tem oportunidades ótimas e acho que você tem muita sorte em processos seletivos. Mas toma cuidado para você não falar demais o que não precisa. A grande sacerdotisa está te pedindo para medir as palavras, usar elas, entender que elas são também uma moeda, né? Você não quer gastar suas palavras à toa. Então, às vezes vocês vão sentir que a oportunidade está te pedindo para você falar mais, para você se mostrar mais. Calma. Responde a pergunta que está sendo perguntada e se você tiver espaço, fala um pouco mais, mas você não precisa soltar tudo para todo mundo, inclusive. Ainda mais nesses processos seletivos. Você precisa aprender a ser um pouco mais objetiva. Nesse aspecto de trabalho, eu sinto que pode ter algum tipo de corte na sua vida. Um corte, a fala de um chefe, a conversa com algum cliente, alguma atitude dentro do seu ambiente de trabalho que está vindo desse final de... Desculpa. Que está vindo desse final de abril, início de maio, sim, que vai mostrar alguma mudança positiva na sua vida. É um corte, é alguma coisa que é afiada, mas que no fim das contas você vai conseguir transformar em algo positivo. Também é a mesma coisa na lógica das finanças, assim, eu sinto que o meio do mês é muito mais positivo para vocês. Inclusive, se você é de touro e você está esperando algum tipo de resposta burocrática, jurídica, se você está esperando a movimentação de outras pessoas para que projetos. Opa, se você está esperando a movimentação de outras pessoas para que os projetos de vocês vão para frente, esse é o mês que vocês vão receber notícias positivas. A justiça é uma carta que nos ajuda muito nesse aspecto de receber boas novas jurídicas. É um mês muito bom, inclusive, se você está procurando algum tipo de aconselhamento superior, se você está procurando algum guia, alguém para te orientar, algum tipo de mentoria. É um mês ótimo também para você ir atrás de fazer aulas. Estava falando de finanças, né? Acho que é um bom mês para vocês fazerem vendas. Vocês podem esperar movimentos positivos em termos de vendas, talvez de imóveis ou coisas que vocês estão planejando. Mas não acho que é um mês de tantos lucros imediatos. Isso é importante diferenciar, né? É um mês de trabalho, não necessariamente de receber tanto assim. No final do mês, vocês têm a oportunidade de receber na mesma medida do esforço. Então, se você se esforçar muito nesse mês de maio, no final do mês você tende a receber na mesma moeda, digamos assim. Em termos de saúde, eu acho que é um mês importante para vocês prestarem bastante atenção na cabeça de vocês, na intuição de vocês. O corpo de vocês está querendo dar sinais, querendo mostrar para vocês que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa desequilibrada, mas vocês não estão prestando atenção. Talvez seja um sono meio desregulado, talvez seja um pequeno problema, um pequeno desconforto ali que você não dá muita atenção, uma dor de cabeça. Vamos começar a pensar em fazer os exames de rotina desse semestre, desse ano. Não estou vendo necessariamente nada ruim aqui para vocês, mas grande sacerdotisa junto com justiça sempre me pede um movimento de mais limpeza, de mais purificação. Talvez esteja na hora de descansar, de fazer mais limpezas no seu corpo, algum tipo de detox, ou até mesmo dentro da sua casa. Alguns de vocês também, gente, eu sinto que estão no movimento, agora sem falar de saúde, relacionamentos nem nada, voltando talvez para um tópico mais geral. Parece que vocês estão com esse sentimento assim de estar travando uma batalha já há muito tempo e parece que a vitória não vem. Parece que do jeito que vocês querem, né, a conquista, ela não está vindo. Calma. Nesse mês de maio, 6 de paus, carta do triunfo, carta da vitória, do êxito.
traz para vocês algumas notícias muito positivas dentro dessas lutas que vocês há tanto tempo estão travando, né? Sejam com outras pessoas, principalmente com outras pessoas, assim, mas tem alguma coisa relacionado a vocês finalmente terem atingido algum equilíbrio é, na rotina, alguma coisa desse tipo, que eu acho que vai dar muito certo para poder vencer tudo isso. Bom, é isso. Espero que maio seja um mês muito positivo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de me seguir nas redes vizinhas, onde eu posto horóscopos todos os dias, todas as semanas, para todos os signos. Que seja um ótimo mês de maio para vocês, Touro.